Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Persíneo crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor diz para nós: bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Palavra do Senhor. Vou repetir a passagem, é para você gravar. Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Essa passagem tem tudo a ver com matrimônio. Nós vamos agora falar sobre o matrimônio conjugal e o matrimônio segundo o coração de Deus. E eu peguei essa passagem bíblica porque uma das imagens do matrimônio está relacionada ao poço. Essa passagem, ela está falando, quando fala bebe tu mesmo do teu poço, ele está falando da fidelidade que você tem que ter com a sua esposa. Aqui em uma visão, trazendo para o homem, da fidelidade do homem para com sua esposa, mas é uma palavra que cabe para todos, tanto homem como para mulher. E dentro da teologia bíblica, por isso que às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente desconhece muitas coisas, porque a gente não entende, não compreende aquele período bíblico, como era a cultura daquele período, e a gente passa despercebidos por esses conceitos. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Isaac casou com Rebeca. Aonde eles se encontraram? No poço. O poço era o lugar do encontro. Então acontecia ali muitos casamentos, se acontecia ali o poço era o lugar do encontro, aonde havia o primeiro contato. E aí nós temos o casamento de Isaac com Rebeca, que aconteceu no poço. Nós temos o casamento também de Jacó com Lia também, que se deu encontro no poço. Nós temos também o casamento de Moisés também com Séfora, que aconteceu também no poço. Então, quando a Sagrada Escritura está falando do poço, ela está falando de um relacionamento, de um casamento. E o que esse poço significa? Esse poço, dentro da tradição judaica, ele também tem um significado de profundidade na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então, quando nós queremos entender o que é o matrimônio, nós precisamos entender a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre o matrimônio? O que a palavra de Deus fala sobre o relacionamento? O matrimônio, ele é algo de mais belo que Deus fez, que Deus criou. Nós temos o começo do matrimônio no livro de Gênesis. Lá no final do Apocalipse termina também com a questão do esposo e da esposa.
aonde, numa linguagem teológica, falando da igreja que é a esposa do Cordeiro. Então nós olhamos para todo momento, dentro da palavra de Deus, está dando ênfase no matrimônio. O matrimônio é aquilo que a imagem representa, a imagem da Trindade. Porque o homem, a mulher, que se amam e gera uma pessoa, uma vida. Assim como o pai e o filho, o pai amou o filho de tal modo, e o filho amou de tal modo o pai, então que procedeu o Espírito Santo. O Espírito Santo procedeu do pai e do filho. Então a mesma realidade na terra é o mistério profundo do matrimônio. Então, para nós entendermos a importância do matrimônio no Novo Testamento, olhamos para bodas de Caná da Galileia. João capítulo 2, então houve o milagre da boda de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus Cristo. Então esse primeiro milagre que aconteceu foi o milagre aonde Deus sacramentou, aonde Deus aprovou, aonde Deus confirmou, aonde Deus colocou ali o exemplo maior, o primeiro milagre da boda de Caná da Galileia, como sendo dele, desse primeiro, que todos os outros vão acontecer. Aqui nós estamos falando teologicamente. Agora vamos para algumas coisas na prática, né, do matrimônio. Tem muita coisa na teologia, é lindo, é maravilhoso. Mas vamos agora nas realidades práticas da vida. Uma família, para ela permanecer em Deus, ela precisa aprender a rezar. É preciso ter uma família que reza. E aí é importante, por isso que é importante, já desde o namoro, um namoro santo, aonde você vai rezar com o seu namorado, com a sua namorada, e você vai levar essa prática e esse costume para o seu relacionamento, para o seu matrimônio, para a sua família, e a sua família, ela vai crescer na graça de Deus, na força de Deus, no direcionamento das promessas do Senhor. Então você precisa levar a sua casa para Deus. E matrimônio é preciso, mais do que nunca, também, nós precisamos ter renúncia. Por que geralmente o namoro, as pessoas são de um jeito, e no casamento elas se tornam outras pessoas? Por quê? A coisa parece que no namoro era aquele encanto, e de repente quando vai para o matrimônio, é aquela coisa mais difícil, mais complicada. Porque na verdade o matrimônio, ele precisa ser um eterno namoro. Porque o matrimônio, ele precisa de renovação. As pessoas, quando casam, às vezes se descuidam. Ela acha que não tem que se arrumar mais. Ela não acha, ela vai se jogando. Tem gente que vai se jogando. E aí quando, no namoro não. No namoro eu vou ver a namorada, então vai, penteia o cabelo, passa o gel, passa o perfume, se ajeita, coloca a calça, coloca a melhor camiseta, vai, vou ver ela. Vou ver ele, se ajeita e se arruma.
É um encontro, existe uma preparação, uma expectativa. Aí a pessoa casa, e aí perde. A pessoa vai perdendo isso. Então já não tem mais esse negócio de se arrumar, já não tem. Então é preciso se cuidar. A gente vai observando dentro dos matrimônios pessoas que se abandonaram, tanto homem como mulher. Tem mulher que se abandonou por inteiro, ela não se cuida mais, e tem homem também que se abandonou por inteiro. Você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo, você precisa se cuidar. Não é porque você é casada que você não vai se cuidar. Eu gosto da minha mãe, eu acho minha mãe uma mulher assim, uma mãe, mas uma esposa também muito. Minha mãe é uma mulher elegante. E a minha mãe, por exemplo, ela usa maquiagem. Mas a maquiagem que minha mãe usa é uma maquiagem de uma modéstia. Tem uma modéstia na maquiagem da minha mãe. Não é uma maquiagem que chama a atenção. Você já vê aquelas maquiagens que chamam a atenção? Não é uma maquiagem que chama... É uma maquiagem que deixa a pessoa elegante. Pode isso, irmão? Eu acho que pode e deve. Não só como pode, mas deve. Né? Você já viu que tem aquelas mulheres acho que é dessas igrejas protestantes aí, a pessoa, né, não se cuida ali, né, tem um pouco ali, é uma filosofia deles, uma cultura deles, de algumas denominação. Então precisa se cuidar, porque a pessoa vai se abandonando, porque o matrimônio precisa ter também o perdão. Porque um dos fatores é esse: o matrimônio, o namoro e o matrimônio. O namoro, você não conhece a pessoa por inteiro. Então a pessoa não te feriu, a pessoa não te machucou, você não conhece os defeitos dela, você não conhece os defeitos dele. Então é tudo aquilo, aquela coisa do encanto. Aí quando você casa, que você começa a conviver, aí começa às vezes os pensamentos diferentes, começa a ter o choque, o conflito, começa a ter feridas ao longo dos anos, e aquilo vai acumulando, e é preciso resolver os pequenos detalhes no relacionamento. E aí é preciso trazer para a luz da palavra de Deus, é preciso trazer para o momento de oração, é preciso viver isso dentro do mistério da igreja. O que a palavra de Deus diz para nós? Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Tem pessoa que fala que perdoa, mas não perdoa. Aconteceu uma situação, um fato no matrimônio, e aí quando acontece uma briga, uma coisa, então aí lembra, e mulher parece que ela tem uma coisa, que eu escuto os homens falando por isso aí, que aí a mulher, ela pega e ela começa... ela já começa do namoro, lembra aquele dia, e aí vem uma rajada de metralhadora, lembra aquele dia, aquele outro, e puxa uma ladainha pesada. Mulher assim, vocês dão risada porque vocês sabem que é. Então existe o comportamento do homem, aquilo que é próprio do homem, aquilo que é próprio da mulher. Eu preciso entender como é, porque quando você casa, um casamento em Deus, você precisa entender, compreender cada um o outro. E claro que vai ter momentos que vai ter o choque, é como duas facas que vão ali, ó.
O padre Jonas falava que era como que duas facas que vão, mas no final as facas vão ficar amoladas. O relacionamento é isso, é esse atrito às vezes, né, ao longo da história, e essa faca que vai umas pegando na outra, mas no final ela fica afiada. Então é preciso ter este relacionamento, é preciso ter essa prática de estar em Deus, voltar às práticas, aquelas tradições antigas, sentar na mesa. Hoje ninguém tem tempo de sentar na mesa. Um sai para o trabalho, o outro também, aí o outro já vai, aí um vem como numa hora, o outro come de outra, e aí não tem mais o tempo de sentar na mesa. A mesa é o lugar teológico. A mesa é um lugar teológico. A mesa é onde você vai comungar do coração do outro. A mesa é onde você vai partilhar o seu coração. A mesa você vai conhecer mais o seu filho, a sua filha. A mesa você vai partilhar com o seu esposo vai partilhar. Vão falar de coisas, talvez do emprego, vai falar de coisas da vida, vai falar das coisas de Deus, da palavra de Deus. A mesa, ela tem uma importância fundamental no relacionamento, mas as famílias hoje, cada uma estão na sua ilha, no seu mundo. Hoje o mundo é individualista. Hoje as pessoas são individualistas, cada um tem uma televisão, cada um tem um celular, cada um tem um carro, é assim, cada um vai vivendo cada vez mais o individual. Tem agora até um casamento, agora que o pessoal, casamento moderno é assim, a pessoa vive num apartamento, você vive em um outro, ela vive numa casa, você vive em outro, e em vez em quando vocês se encontram. Existe esse tipo de casamento no mundo moderno, porque são pessoas individuais. Dentro do matrimônio você precisa aprender a morrer para a sua vontade. Também você precisa ir para o sacrifício. Tem uma história de um homem que casou, e quando ele casou, aí na lua de mel, lá no momento, aí preparou mamão. E o homem detestava mamão. E aí foi café da manhã, mamão. E aí a esposa amava mamão. Aí quando foi no almoço, suco de mamão, sobremesa mamão. Na janta, um mamãozinho. E isso foi se passando o tempo. Mas ele foi mortificando para que o relacionamento pudesse fluir. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos renunciar o nosso querer. Nós não podemos mais fazer apenas as nossas vontades. A pessoa que é casada, ela precisa entender a mortificação, ela precisa entender que ela precisa morrer. É assim que acontece. Claro, não é só a morte de um, cada um também precisa morrer em um aspecto da renúncia, o sacrifício, para que possa haver o que? Uma harmonia, para que os dois possam caminhar numa mesma sintonia, em um ritmo, em uma nota harmoniosa. E isso, aí nós precisamos viver o mistério da Santa Missa, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Aí a pessoa pega, é casada, não usa aliança. É uma brecha do diabo. Não usar aliança. É uma brecha do inimigo. Tinha uma pessoa que estava em crise do matrimônio porque não estava usando a aliança, o compromisso.
É a sua aliança com Deus e é a sua aliança com a pessoa que você casou. Então é preciso, porque, não, sou casado, não importa. Eu perdi minha aliança, e passa um mês, 2 meses, e vai levando, e vai levando. Não, é preciso, os detalhes são importantes no mundo espiritual. O inimigo, ele quer uma brecha, ele quer uma vaga, pequena coisinha, para que ele possa entrar. Então é preciso ter uma vida séria em Deus, dedicada, zelosa. Outra coisa que é importante, por exemplo, a pessoa casa, quer viver como solteiro. Não, a pessoa casada agora, ela tem um dever de Estado. Ela não pode viver como um solteiro. Ela não pode... Ela vai ter que alcançar o equilíbrio. Claro, precisa se alcançar o equilíbrio. A mulher, por exemplo, o homem tem um costume de querer gostar de jogar bola, né? Ele não vai poder viver como ele vivia solteiro. A todo momento ele vai jogar bola. Ele vai ter que encontrar um equilíbrio. Claro, dele praticar o esporte, mas também ter o dever da casa. Porque por outro lado, nós já temos também a mulher, a esposa às vezes que é possessiva e também não quer deixar que mais vai jogar bola mais nunca. Então é preciso ter o equilíbrio, tanto da parte do esposo, como da parte da esposa. É preciso. Porque às vezes a pessoa precisa, às vezes o esposo vai se tornar até melhor, se ele for jogar uma bolinha lá, ele vai jogar a bolinha dele, vai voltar, vai ser bom, vai ser até melhor. Então é preciso ter esse discernimento, é preciso ter, matrimônio, é preciso ter bastante sabedoria. Não tem uma regra, nós sabemos, cada pessoa, ela tem a sua cruz, ela tem a sua dificuldade. Às vezes a esposa caminha na igreja, o esposo não caminha. E aí, irmão, o que eu vou fazer? Paulo já ensinou sobre isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, o esposo santifica a esposa e a esposa santifica o esposo. Se você caminha e o seu esposo não, você vai buscar Deus, vai clamar, orar para que o seu esposo busque Deus. Agora, eu também vejo, por outro lado, vi muito isso acontecer já na missão. A mulher rezou para o esposo: meu esposo tem que largar a bebida, meu esposo tem que parar de fumar, meu esposo precisa sair daquele gueto, daquela amizade, que aquele gueto ali é um inferno. Aí ela rezou, o esposo se converteu, vem para Deus com força, com garra, começa a rezar rosário, Sagrada Escritura, Bíblia, e começa a ir para a Santa Missa, para o Santo Sacrifício. Aí a esposa começa a achar ruim. Não, mas você está indo demais para a igreja, não é assim também, não foi essa oração que eu fiz. Ou seja, a pessoa nunca está bom. Se vai, está no mundo, está ruim. Se vai para Deus também está ruim. Eu vejo isso acontecendo. Eu estou falando de coisas que eu vejo, que eu contemplo. Esposos que estão buscando a Deus. Falei, irmão, minha esposa rezou por mim, mas agora também ela não quer na igreja assim, do jeito que eu estou, não. Então são realidades que acontece no matrimônio, e o matrimônio é um lugar de renúncia, de sacrifício. Não é fácil. Tem hora que o homem não é fácil, tem hora que a mulher não é fácil. A mulher ainda tem que estudar ainda mais um pouco, porque é mais difícil um pouquinho. Tem até uma história de um filósofo que é de Sócrates. Eu gosto de contar essa história. E aí perguntaram para Sócrates, filósofos da Grécia:
Falei, irmão, eu quero casar. Aí ele falou, se você casar com uma boa mulher, você será feliz. Se você casar com uma mulher má, você será filósofo. Sócrates era filósofo. E aí, há muitos filósofos no mundo. E aí um dia eu estava pregando aqui em Goiânia, em uma igreja, e eu tinha contado essa história. Aí uma mulher veio, aí falou, mas tem muita mulher filósofa também, viu, irmão? Sim, tem muito homem filósofo e tem muita mulher também filósofa. Então, o matrimônio, ele é, de fato, esse sacrifício que se deve viver, é uma mortificação. Existem pessoas que estão casadas quando tudo está bem, mas não sabem passar por um momento difícil. Não é preparada para o sacrifício. Teve um rapaz que estava casado com uma mulher, aí ele parou de trabalhar, entrou num processo difícil. Aí a mulher pegou e falou, estou indo embora. Ele falou, calma aí, está indo embora? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Esse é o casamento da modernidade. Contemporâneo aí, secular, mundano. É essa a realidade, acabou o amor, acabou o dinheiro, acabou o amor. Outra coisa que aconteceu, um rapaz viveu a vida inteira trabalhando, sacrificando para sustentar a família. Foi assaltado, tomou um tiro, foi para a cadeira de roda. A mulher cuidou ali do primeiro mês, tal, ali, depois ela se mandou, foi embora. Deixou o cara e acabou o nosso casamento. Na hora que ela tinha que exercer também o papel, a promessa do altar, ela bateu em retirada. Isso vai para ambas as partes, tanto para o homem como para a mulher. Mas eu já vi também um diácono, e a esposa dele teve uma doença, e a doença foi paralisando todo o corpo, e ficou numa cadeira de roda. Todos os seus membros iam sendo paralisados. E ali ele se consumiu cuidando da sua esposa, vivendo o seu mistério do seu matrimônio, sacrificando, se doando. Uma vida de doação, de entrega. Mas hoje as pessoas estão centralizadas na sua felicidade, na felicidade que ela criou na cabeça dela. Então, quando vem a dificuldade, quando vem a pressão, então a pessoa tende a bater em retirada. Não tem resiliência, não tem resistência, fibra, raça, garra. É preciso ter uma força espiritual. Por isso você precisa estar no altar. Por isso a tua fortaleza vem do Senhor, a tua fortaleza vem do Criador do céu e da terra. O Salmo 120, versículo 1, ergo os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Criador do céu e da terra. É a tua força. Às vezes você acha que você não tem força, que você não vai conseguir. Peça para Deus a força espiritual. Como o adultério é outro problema dentro do matrimônio. Problemas seríssimos. Quantas mulheres pegaram doenças por causa dos seus esposos que foram infiéis ou vice-versa. Mas existe uma grande probabilidade maior do homem do que da mulher, dentro dessa realidade do
adultério. Já vi quantas mulheres vieram falar que o seu esposo, porque tinha uma vida de prostituição, que saía e trouxe doença para sua casa. Eu morei 2 anos no Pernambuco, na missão, junto com o Dom Henrique Soares, num lugar paupérrimo, lá no Pernambuco. O esposo trouxe o vírus do HIV para todo mundo da casa. Contaminou. Porque ele, além dele se prostituir, trouxe o vírus para a esposa e depois ainda levou o filho para a prostituição. E o filho também se pegou, também foi contaminado. Famílias inteiras contaminadas pelo vírus. Olha a realidade de uma pessoa promíscua, de uma pessoa que vive pelos prazeres da carne. O prazer da carne leva ao esvaziamento. O prazer da carne leva uma pessoa profundamente a uma frustração. Eu já peguei pessoa que tinha problema, casada, tinha problema de adultério. O matrimônio foi definhando, chegou um momento que não deu certo, engravidou outra pessoa na rua, daqui a pouco se relacionou, foi viver com outra pessoa, daqui a pouco também teve, saiu cometendo adultério em cima de adultério, engravidou outra pessoa. Hoje a vida da pessoa está um inferno. Aí pensa em suicídio, o cara pensa no suicídio, pensa na morte. Porque o diabo é assim, ele vai lançando os laços, ele vai lançando as emboscadas. Mulher, você também precisa aprender a cuidar. Muitas mulheres levaram o seu esposo ao adultério. Muitas mulheres levaram o seu esposo ao adultério. De não cuidar bem do seu esposo, de não zelar pelo seu esposo, de não ter intimidade com o seu esposo. Nós sabemos, isso é uma realidade, o homem é fértil todo momento. A mulher é fértil, tem um período da fecundidade. O homem, todo momento, ele é maior. Então o homem, ele tem um libido muito mais intenso do que a mulher. E muitas vezes a mulher não se sente realizada dentro da sua vida conjugal. E aí, a pessoa, o esposo procura. Vou entrar nos detalhes de algumas coisas assim, não vou entrar muito nisso não, que isso é complexo. Aí procura a pessoa e fala, não, hoje está nublado. Aí vai no outro dia, não, hoje está fazendo sol demais. Hoje eu estou com dor de cabeça. Não, hoje isso, hoje aquilo, e passa 1 mês, e passa 2, e passa 3, e passa 4, e passa 8 meses. Você está jogando o seu esposo para o adultério. Você precisa também aprender a também ter o sacrifício. Porque o matrimônio, o que é o matrimônio? O amor unitivo e procriativo. Então é preciso ter um diálogo. É preciso ter uma busca em Deus. Tudo isso só se resolve com Deus no centro do seu relacionamento. É preciso também não trazer, tem homens que querem trazer toda a prostituição para dentro do seu matrimônio, não cabe. Quer trazer toda a sua vida, às vezes da sua juventude, uma vida promíscua, uma vida de prostituição, e quer trazer um monte de coisa, não dá.
Então é preciso, para você ter um casamento santo, são vários fatores para você caminhar com Deus, para você caminhar na fé, para você buscar verdadeiramente Deus com seu esposo. Você vai ter que jejuar muito, você vai ter que chorar muito, você vai ter os momentos sim da alegria, da felicidade, mas você tem uma missão. Você que é casado, você tem uma missão. Eu, como religioso, eu tenho uma missão. O padre Aurélio, como um padre, ele tem uma missão. Você tem uma missão de apresentar o seu esposo para Deus. Você tem uma missão de apresentar a sua esposa para Deus. Você tem uma missão de apresentar os seus filhos para Deus, no altar de Deus, no trono de Deus. E para você cumprir a sua missão vai ser árdua, vai ser difícil, mas Deus vai dar o milagre. Eu sou a prova viva disso lá na minha casa. Meu pai foi um homem de muito adultério. Jogo, sinuca, baralho. A minha mãe sacrificou, ela lutou, ela se doou. E hoje ela está colhendo os frutos do sacrifício dela. Ela conseguiu manter o seu matrimônio. Meu pai se tornou hoje uma pessoa mais religiosa. Meu pai se tornou uma pessoa que parou de jogar dos vícios. Mas houve todo um joelho dela. Um sacrifício, uma doação de anos. As pessoas querem hoje uma fé do YouTuber, uma fé do Google, que colabora já logo, rápido. As pessoas não têm paciência de esperar um Uber. Uber deu 7 minutos, demorou, vamos pedir outro. Isso aqui está demorando demais. Não tem paciência. E aí vem para a igreja e quer tudo rápido. E já faz uma novena que já quer que Deus opere no matrimônio, na casa. A vida com Deus é de muito sacrifício. Não tem vida fácil para ninguém aqui na terra. Se te falaram isso, meu filho, te enganaram legal. Jesus Cristo falou de cruz, de carregar a cruz, e que a cruz é pesada. A cruz é pesada para todo mundo. A cruz é pesada para o religioso. A cruz é pesada para o sacerdote. A cruz é pesada para o matrimônio. A cruz é pesada para todo mundo. Tem uma hora que a cruz pesa, tem hora que aparece um sirineu que ajuda a carregar, mas você precisa cumprir a sua missão de matrimônio, de uma pessoa casada, de uma pessoa que tem uma aliança com Deus. Você precisa levar a sua casa para Deus, e eu creio no nome do Senhor, na palavra de Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que Deus vai operar grandes coisas na tua casa, na tua família, e se você crê, dá uma salva de palmas e aplaude para valer. Vamos preparando o ministério. Nós precisamos ter uma família mais em Deus. Uma família que está mais mergulhada no Senhor. Eu preciso levar a minha família a adorar o corpo e o sangue de Jesus. Eu preciso levar minha família para Deus. Irmão, mas o meu esposo não vem para Deus. A minha esposa não vem para Deus. Mas você precisa crer na palavra. E você precisa caminhar. Saber que no momento certo, na hora certa, Deus vai operar um milagre. Você precisa caminhar. Talvez você fale, mas irmão, o meu marido ele era de Deus, agora não quer mais saber. Porque
Porque ninguém aqui na Terra é robô, programado. O ser humano é isso, uma hora ele está de uma forma, uma hora está de outra. Uma hora ele está em Deus, de repente ele apaga o interruptor. Tanto o homem como a mulher, isso faz parte do ser humano. Você vai ter que aprender a lutar com Deus. Às vezes uma família, Deus de repente te deu um filho especial, é uma missão que você vai ter. É a missão que você vai ter. É a missão que Deus preparou para você. Às vezes você vai ter que lutar com um esposo que bebe, que fuma. Uma esposa que bebe, uma esposa que fuma. Às vezes você vai ter que passar por um momento difícil. Viver numa sociedade. De repente entrou uma crise financeira, caiu, perdeu seus bens, perdeu aquele salário que você tinha, que levava a conduzir a sua família, e de repente vai ter que passar pelo um caminho da redução das coisas. Vai ter que aprender a viver também dessa forma, vai ter que também aprender a passar por esse vale. E aí você vai ter que vir em Deus, você vai ter que recorrer a Deus, recorrer ao Santíssimo Sacramento e falar: Senhor, vem em meu auxílio, socorre-me, Senhor, resgata meu esposo, resgata minha esposa e resgata os meus filhos. Senhor, eu preciso da tua ajuda. E é por isso que você está hoje aqui, porque você quer uma família em Deus.